Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Pedro Henrique, monitor de português dos terceiros anos do integrado no IF Sul de Minas. Espero que vocês gostem, né, da aula de hoje, que diz respeito a um assunto muito falado pela professora Ide, nas aulas síncronas. Ela vive falando sobre alguns erros de colocação pronominal que, às vezes, né, os alunos cometem, incluindo eu, diga-se de passagem, alguns já cometi. Então, hoje, pessoal, eu vou falar aqui com vocês sobre o que é a colocação pronominal. E eu vou dividir essa aula em três partes, tá? Eu vou dividir essa aula em três partes, né? Cada parte vai ser num vídeo diferente. Na primeira parte, na primeira aula, eu vou falar sobre o geral, né? Da colocação dos pronomes oblíquos átonos, né? Que eu vou comentar com vocês ao decorrer dessa aula. Na segunda aula, eu vou falar sobre a colocação pronominal em locuções verbais. E na terceira aula, eu vou comentar com vocês a respeito de alguns casos especiais, né, que nós temos na colocação pronominal. Então, eu espero que vocês gostem e, e vamos lá. Bom, primeiramente, o que é a colocação pronominal? Essa expressão diz respeito à posição dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. E o que são os pronomes oblíquos átonos? Eles são esses aqui que eu estou mostrando para vocês na tabela, né, da direita. E aqui nós temos, né, os pronomes pessoais retos, né, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, né? E aqui na primeira pessoa do singular, né, o eu, nós temos o pronome oblíquo átono me, né? E assim por diante, né? Me, pe, se, o, ale, nós, vós, se, os, as, lhes, né? Esses aqui que são os pronomes oblíquos átonos. E nós vamos estudar hoje a posição deles em relação ao verbo. Quando o pronome, esse pronome oblíquo átono, ele vem antes do verbo, nós chamamos este fenômeno de próclise. Então, nós temos aqui, como exemplo, meus filhos se machucaram na escola. Nós temos aqui o verbo que está de vermelhinho, machucaram, né? E o pronome oblíquo se, que está aqui antes do verbo. O pronome oblíquo, ele também pode ficar após o verbo. Quando isso acontece, né, nós nomeamos esse fenômeno de ênclise. Então, por exemplo, trata-se de um problema a ser resolvido. Obviamente, você não iria escrever isso, né, numa redação, né, dessa forma vaga, né, eu acho que não, pelo menos. Mas aqui nós temos o verbo trata, né, que é uma flexão do verbo tratar, e o pronome oblíquo se, né, que está após o verbo. E como estamos falando de língua portuguesa, nós também temos aí uma terceira via, né? Que seria aí a colocação do pronome oblíquo no meio do verbo, né? Quando isso acontece, nós chamamos, né? Nós damos aí o nome para esse fenômeno de mesóclise. Então, aí, nesse exemplo, telefonar-te-ei amanhã para conversar. Soa muito esquisito, a gente não utiliza esse tipo de colocação pronominal no nosso dia a dia, mas ele existe, ela não foi abolida das gramáticas de língua portuguesa. Então, é importante que vocês tenham conhecimento sobre essa posição do pronome oblíquo em relação ao verbo.
mesmo que não queiram usá-la. Bom, primeiramente eu vou falar aqui nessa aula sobre os fatores de próclise, né? Nós temos aí as palavras atrativas, né? O que são palavras atrativas, né? São palavras aí que atraem o pronome oblíquo para antes do verbo. Então, aqui, para começar, nós temos aí as palavras negativas, ou seja, não, nunca, jamais, nada, ninguém, nem. Todas as palavras, elas são atrativas, né? Elas pedem, né? Elas pedem o pronome oblíquo, né? Que ele fique antes do verbo. Como no exemplo aí, ninguém se lembra do que eu havia dito ontem, né? Aqui nós temos a palavra ninguém e esse termo atrai o pronome para antes do verbo. Não poderia ser, por exemplo, ninguém lembra-se do que eu havia dito ontem. Estaria errado de acordo com a norma padrão por causa dessa palavra atrativa. Advérbios também são fatores, né, são palavras atrativas. A gente não viu, né, o conceito de advérbios esse ano, mas, né, aí eu trouxe para vocês os advérbios aí, talvez que vocês provavelmente mais usarão nas redações de vocês. Então, hoje, amanhã, certamente, provavelmente, lá, talvez, agora, sim, ontem, né, possivelmente, né? Então, aí nós temos uma infinidade de advérbios na língua portuguesa e todos eles são atrativos, né? Por exemplo, aí na frase, sempre me calarei quando for preciso. Aí nós temos a palavrinha sempre, né, que atrai o pronome oblíquo para antes do verbo, né? E aí nós temos aí o calarei, que é a flexão do verbo calar, que está após o pronome oblíquo justamente por conta da palavra sempre, que atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Pronomes interrogativos e relativos. De novo, a gente não viu esses termos assim com a id, embora ela fale sobre esse assunto, né, no seu Instagram, né? Mas eles não precisam saber de cor, assim, o que são, né, pronomes relativos, né? Só vocês terem uma noção de que essas palavras aí que eu coloquei, quem, quando, onde, como, que, qual, né? E a propósito, toda vez que vocês verem esse que aqui, ele é palavra atrativa, independentemente da função que ele exerce na oração, ele é palavra atrativa, né? Então, se vocês colocarem o pronome oblíquo antes do verbo, pode ter certeza que aqui estará certo, tá bom? Então, aqui, quem me deixou sozinho aqui? Aqui eu esqueci de colocar aqui de verde e vermelhinho, mas enfim. Quem me deixou sozinho aqui? O pronome me está antes do verbo justamente por causa do pronome quem. Não poderia ser, por exemplo, quem deixou-me sozinho aqui por causa da palavra atrativa quem. Então, toda vez que vocês verem esse tipo de palavra, quem, quando, onde, como, que, o qual, a qual, os quais, as quais, podem ter certeza, né, que a próclise estará correta, tá bom? E aí, em, né, a preposição em mais um verbo no gerúndio, né? O que seria verbo no gerúndio? Verbo no gerúndio é quando ele está terminado em NDO, né? Então, andando, comendo, partindo, expondo, né? No caso, terminação ondo, né? Enfim, aí quando nós temos o em mais o verbo no gerúndio, o pronome ele vem antes do verbo. Como no exemplo, em se tratando de esportes, prefiro natação, que é uma verdade, né? Aí nós temos o pronome em e ele faz com que o pronome oblíquo átono venha antes do verbo. Então não poderia ser, por exemplo, em tratando-se de esportes, prefiro natação. Estaria errado de acordo com as regras gramaticais. Continuando com as palavras atrativas, nós temos os pronomes indefinidos. Então, palavras do tipo tudo, alguém, outros, alguns,
todos, né, e suas flexões aí no feminino, todas. Todas as palavras, elas são atrativas, então, aí nesse exemplo, né, fica até uma reflexão para a gente, né, o que a gente faz aí no dia a dia. Alguns se fazem de ignorantes nesse mundo. Então, aqui nós temos o alguns, que é a palavra atrativa, e o pronome aqui, ele obrigatoriamente vem antes do verbo. Não poderia ser, por exemplo, alguns fazem-se de ignorantes nesse mundo. Estaria errado de acordo com o português padrão. E aí, de novo, a gente não viu o que são conjunções subordinativas, mas aí eu coloquei aí para auxiliar vocês os mais utilizados, né? Que vocês provavelmente talvez usarão alguns deles nas redações de vocês. Então, ser, né, aquele ser que expressa condição, né, que poderia ser substituído facilmente por caso, né? Se, caso, embora, que, como, segundo, conforme, porque, né? Essas palavras, elas são atrativas. Então, aqui, de novo, eu esqueci de colocar em verde e vermelhinho, mas tudo bem. Se te disserem algo diferente, não acredite. Aqui eu tenho esse se, que é uma conjunção subordinativa, poderia ser substituído facilmente, sem prejuízo de sentido, por caso, né? Caso te disserem algo diferente, não acredite. Em ambos os casos, né, o pronome oblíquo ele vem antes do verbo, justamente por causa da palavra atrativa, né, aqui, né, da conjunção subordinativa, tá bom? E por último, nós temos também as expressões exclamativas. Né? Aí eu trouxe uma verdade para vocês, inclusive aqui em casa a gente precisa controlar um pouco isso, pensar um pouco antes de jogar alimento fora, né? Como se desperdiça comida no Brasil? Aqui nós temos, né, esse ser, né, antes do verbo desperdiça, né, por causa da expressão, né, como se desperdiça comida no Brasil. Então, se a gente for pensar de acordo com a gramática normativa, a gente poderia dizer assim, né, o que a gente faz, né, mesmo. Deus te abençoe, ou que Deus te abençoe, né, que Deus o abençoe, né. Então, nessas expressões, o verbo, o pronome oblíquo, ele vem antes do verbo, né, por causa dessas expressões exclamativas, né. E aí eu falei um pouco sobre próclise. Agora, quando o pronome oblíquo ele tem que vir obrigatoriamente após o verbo. Né? O que a Ide já falou também, no verbo no início de orações. Ou seja, eu nunca posso iniciar uma oração usando pronomes oblíquos átomos em língua portuguesa. Um verbo iniciando a oração, o pronome oblíquo átomo que corresponde, né, que acompanha esse verbo, ele precisa vir após este, né, após o verbo. Então, trata-se de um problema a ser resolvido. O mesmo exemplo que eu havia dito lá no começo da aula, né? Então, trata-se de um problema a ser resolvido. Aqui o pronome se está após o verbo, né? Justamente porque este aqui, em vermelhinho, está iniciando orações. Outro caso de ênclise, quando há pausa antes do verbo, ou seja, uma pontuação, geralmente uma vírgula, né? Então, por gentileza, peça-lhe que não apareça mais por aqui. Ops, tem alguém curioso, né? Aqui nós temos a vírgula antes do verbo, né? Eu coloquei até em negrito, para ficar aí, para vocês identificarem, né? Então, peça é o verbo, aí o ler, ele vem após o verbo, por causa dessa pausa, né? E essa vírgula aqui é obrigatória, tá? Eu não poderia tirar essa vírgula, porque aí estaria errado, né? Não seria erro de colocação pronominal, mas aí seria erro de vírgula. Só que aí eu não vou entrar nessa questão de vírgula, assim, nessa aula, tá? Aí, no outro exemplo, aqui vive-se mal. Nesse exemplo em específico, aqui vive-se mal, essa vírgula é opcional, tá? Eu posso colocar ou não, que aí no caso as duas formas estariam corretas. Porém, quando eu coloco a vírgula, por conta dessa pausa, né, dessa pontuação antes do verbo, o pronome oblíquo ele obrigatoriamente precisa vir depois.
Eu não poderia, por exemplo, aqui se vive bem, aqui se vive mal. Caso eu colocasse uma vírgula aqui, estaria errado, né? Por causa dessa pausa. Agora, aqui, imperativo afirmativo. O que seria imperativo? Imperativo é o verbo, né? Expressando aí uma ordem, um pedido, um conselho, um convite, né? Então, aí, por exemplo, faça a tarefa e diga-me o que você achou dela. Esse verbo diga, ele está expressando aí uma ordem, um pedido, né? Eu estou pedindo para você falar, né? Para você dizer sobre a tarefa. Então, o verbo aí no imperativo afirmativo, o pronome oblíquo, ele vem após o verbo, tá bom? Aqui o pronome oblíquo em verde, né? E aí em vermelho o verbo no imperativo. Tá, Pedro Henrique, você falou sobre os conceitos, né, o conceito de próclise, falou sobre os casos obrigatórios de próclise e casos obrigatórios de ênclise. E aí, quando é que eu vou poder escolher, né, se eu coloco o pronome oblíquo antes ou depois do verbo, né? Quando que vai ser opcional, né? Não vai mudar em nada gramaticalmente falando, né? Eu tenho aqui dois casos em que o pronome oblíquo ele pode vir depois ou antes do verbo, que as duas formas estarão corretas, que é quando o verbo está no infinitivo, o verbo da oração está no infinitivo, né? Eu posso colocar o pronome oblíquo tanto antes quanto depois do verbo. O que seria verbo no infinitivo, Pedro Henrique? O verbo no infinitivo é quando este termina em ar, ir ou ir. Então, andar, comer, partir, né? Ou em alguns casos, né, terminando em or, né? Por, expor, decompor, né? Então, aqui nesse exemplo, pessoal, meu pai está doente. Peça para sua mãe não visitá-lo, né? Então, esse pronome aqui, o, né? Ele está, né, após o verbo, né? Porque o verbo ele está no infinitivo. Aí você me pergunta, Henrique, mas nós não temos um não antes do verbo, o não é palavra atrativa. O não, ele é a palavra atrativa, sim, está totalmente certo. Porém, nesse caso, o verbo ele está no infinitivo, a terminação do verbo. Aqui vai ficar mais claro no exemplo de baixo por causa da terminação aqui. Visitar. Meu pai está doente. Peça para sua mãe não o visitar. Aqui eu coloquei aqui o pronome a, mas é o, tá? Porque aí esse o faz referência a pai, né? Então aqui tá errado, pessoal. Aqui deveria ser não o visitar. Desculpem, tá? Então, meu pai está doente, peça para sua mãe não o visitar. Preferencialmente, utiliza-se a ênclise, mas a próclise também não está errada. Então, é uma preferência, assim, quase que unânime, né, entre as pessoas em colocar, naturalmente, a gente acaba colocando o pronome oblíquo depois do verbo, mas antes também está corretíssimo, mesmo se a gente tiver palavra atrativa, como é o caso aqui. Se o verbo estiver no infinitivo, a próclise e a ênclise vai ser indiferente. Sujeito explícito sem palavra atrativa. Quê? Como assim, Pedro Henrique? Aqui nós temos, né? A gente viu nesse ano aí os tipos de sujeito, né? Então, aqui nós temos o rapaz. O rapaz se envolveu com a amiga. Ops, o que será que vai dar isso, né? Enfim, o rapaz se envolveu com a amiga. Aqui eu tenho o sujeito da oração, rapaz, né? Ele está explícito, né? Está aí claro, escrito, né? Para a gente, né? Nós não temos nenhuma palavra atrativa, então aí é indiferente eu escrever e falar rapaz se envolveu com a amiga ou o rapaz envolveu-se com a amiga. E aí eu coloquei uma observação para vocês, que é desde que o verbo não esteja no futuro, tá? Eu vou explicar melhor, né, o porquê, né, que desde que o verbo não esteja no futuro, tá? Mas aí, no caso, se eu tenho o sujeito explícito, sem palavra atrativa, e o verbo não está no futuro, né, chamar qualquer outro tempo verbal, no pretérito imperfeito, perfeito,
né? No presente, tá bom? Então, é indiferente a próclise ou a ênfase. Chegamos à joia antiquada da gramática. Foi assim que um linguista, não vou me lembrar quem, né, não vou me lembrar do nome, se referiu à mesóclise, né? A essa colocação pronominal aí tão rara dos dias de hoje, especialmente se tratando de português brasileiro, né? Mas, né, e aí, né, para os amantes de mesóclise, né, quando que eu vou poder utilizar aí o pronome oblíquo aí no meio do verbo? Quando o verbo, né, eu preciso de três coisas acontecendo simultaneamente. Se um desses fatores não estiverem atuando, se eu não tiver uma dessas três coisas aqui, desfaça a mesóclise e aí já o pronome ele vem antes do verbo mesmo, tá? Ou em alguns casos, né, se o verbo não estiver no futuro, vem depois, né? Que é o seguinte, o verbo, ele precisa estar no futuro. Então, se o verbo estiver no passado, no presente, no imperativo, qualquer outro tempo que não seja futuro, né? Futuro do presente ou futuro do pretérito, esqueçam, não tem mesóclise, tá? Eu não posso ter palavra atrativa também, né? Porque se eu tiver o pronome oblíquo, ele vem antes do verbo. E o sujeito da oração, ele não pode estar explícito, né? Ele precisa estar aí oculto ou mesmo indeterminado. Como no exemplo aqui, né? Incluir-se-ão novos funcionários. Aqui nós temos o pronome oblíquo se no meio do verbo, né? Por que não está antes, Pedro Henrique? Porque o pronome, o verbo aqui, ele está iniciando a oração. Então, aí eu não poderia colocar o pronome antes, porque aí eu estaria iniciando uma oração com o pronome oblíquo átono. E isso é algo que a gramática normativa condena, sabe? Tipo, uma oração iniciada com o pronome oblíquo, né? Então, isso não pode, né? Pelas regras gramaticais, né? E por que o pronome oblíquo não está após o verbo? Porque o verbo, ele está no futuro. E se ele estiver tanto no futuro presente quanto no do pretérito, né, eu não posso colocar o pronome oblíquo após o verbo. Né? Então, não poderia ser, por exemplo, incluirão-se novos funcionários. No caso aqui, o verbo está no futuro do presente, né? Então, o pronome aqui, ele vem antes, ele vem no meio do verbo aqui. E outra coisa também, no exemplo de baixo, incluir-se-iam novos funcionários caso tivéssemos vagas. Aqui, né, no caso, o verbo está no futuro do pretérito. E por que o pronome oblíquo está no meio? Porque se eu coloco antes do verbo, o verbo, o pronome, ele estaria iniciando uma oração, e aí isso a gramática normativa repudia, né, não aceita. E como o verbo está no futuro, eu não posso colocar o pronome oblíquo após o verbo. Então, não poderia ser, por exemplo, incluiriam-se novos funcionários caso tivéssemos vagas, né? Então, aí nesses dois casos, né, o verbo está no futuro, nós não temos palavra atrativa, o sujeito da oração está implícito, né? Não está escrito aí, ou indeterminada, né? Então, o pronome aqui, ele precisa vir no meio do verbo. Aí você deve estar perguntando, tá, Felipe, mas eu quero usar mesóclise, né, enfim, como é que eu divido esse verbo, né? Que eu vou encaixar esse pronome oblíquo em qualquer buraco aí? Não. Faz o seguinte, ó. Nós temos o que chamamos de radical do verbo, que vai até essa parte aqui, o R. Tá vendo esse verbo, esse R aqui, incluir? Então, pronome oblíquo, quando ele vai ficar no meio do verbo, ele vai ficar entre o radical do verbo, que vai até esse R aqui, tanto no incluirão quanto no incluiriam, tanto no exemplo de um quanto no de baixo. E ele vai ficar entre o radical, que é essa parte aqui, incluir,
e a desinência do verbo, que seria aqui no caso o ão, né? E o iam, no exemplo de baixo. Então, eu vou colocar entre o radical do verbo e a desinência deste, né? A desinência do verbo, tá? Eu não poderia encaixar em qualquer outro lugar do verbo aqui. Então, aqui o verbo, ele, né, a gente vai abrir esse verbo, né? Separar o radical do verbo da desinência e colocar o pronome oblíquo aqui dentro, tá bom?